tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo de eletrônica analógica e nessa videoaula eu resolverei um exercício considerando o nosso tópico de estudo dos circuitos de polarização, usando transistor bipolar de junção na configuração emissor comum. Aqui nesse exercício nós temos, então basicamente, a presença de dois resistores, dois capacitores e o transistor bipolar de junção. Os dois capacitores, como já mencionado em outras oportunidades, eles são os elementos de acoplamento e desacoplamento do meu sinal CC, do meu sinal de corrente contínua. Então, o meu sinal CC, por isso a gente chama de circuito de polarização CC, nós polarizamos o transistor colocando ele em um ponto de operação e esse colocar o transistor em um ponto de operação vai promover uma corrente de base e quem vai limitar essa corrente é o meu resistor de base, nesse caso aqui o resistor de 560K, e um resistor de coletor, que irá limitar a minha corrente de coletor, um resistor de 3K. Então esses dois elementos, mais uma fonte de corrente contínua, são responsáveis por colocar o transistor na região de operação, na região linear, estabelecendo um ponto de operação que a gente chama de ponto quiescente. Então os dois capacitores aqui eles servem apenas para fazer o acoplamento e desacoplamento. Em outras palavras, eles funcionam como chaves abertas para o meu sinal de corrente contínua, para a minha alimentação de corrente contínua. Se a gente lembrar, o capacitor em um circuito de corrente contínua, ele se comporta como uma chave aberta. E em um circuito de corrente alternada, ele se comporta como uma chave fechada, que terá sua resistência, sua reatância capacitiva, dependendo da frequência desse sinal aplicado no capacitor. Então, nesse caso aqui, o meu sinal de entrada, que é um sinal variável, um sinal alternado, ele vai passar pelo meu capacitor, pois é um sinal que possui variação. Já o meu sinal de corrente contínua vai ficar acomodado nesse intervalo, como se ele não passasse para o circuito anterior e nem também influenciasse no meu circuito posterior aqui, esse sinal DC. Então na nossa análise a gente simplesmente vai ignorar os capacitores, como se eles não existissem. A gente poderia apagar os capacitores e fazer a análise normalmente. Bom, então começando a nossa análise, a gente vai encontrar todos os parâmetros que forem possíveis aqui. A gente vai encontrar a corrente de base, corrente coletor, a corrente de emissor, que é a junção das duas correntes. A gente vai encontrar a tensão VRC, a tensão VRB, a tensão coletor-emissor, mas o mais importante é encontrar a corrente coletor e a tensão coletor-emissor para que a gente possa plotar no gráfico, ilustrando a reta de carga de operação desse transistor. Então o primeiro ponto aqui é a gente achar a corrente de base. Então se a gente avaliar, eu tenho 12 volts aqui aplicado nesse ponto. Se eu tenho 12 volts, eu tenho uma junção base-emissor aqui. Essa junção base-emissor, ela me gera uma queda de tensão, vou puxar para cá, a tensão base-emissor, ela gera uma queda de 0,7. Se a gente lembrar, a gente tem um diodo, a representação de um diodo. Então a tensão no resistor RB vai ser igual à tensão de alimentação, que eu vou chamar de VCC, menos a tensão base emissor. Então a tensão VRB vai ser igual a 12, que é a tensão de alimentação, menos os 0,7 volts, que a gente está considerando esse transistor de silício. Então a gente tem como resposta um valor aí de 11,3 volts. Achamos a tensão VRB. Com a tensão VRB, agora a gente pode encontrar o valor da corrente. Então, usando lei de Ohm, a gente pode dizer que a corrente, vamos escrever aqui direto, eu vou colocar aqui a corrente de base, ela basicamente vai ser a tensão VRB
dividido pela resistência VRB. Corrente é tensão por resistência. Então, a corrente de base será 11,3 dividido pelo valor do meu resistor, que é um valor bem alto lá de 560 kΩ. 560K é o mesmo que dizer 560 vezes 10 elevado à terceira, né? É um múltiplo. Eu vou fazer na calculadora aqui para facilitar. 11,3 dividido por 560 expoente a 3. Então a gente encontrou aqui um valor de 20,18 micro. Então 20,18, arredondando aqui, microamperes. Então esse é o valor da minha corrente de base. Encontrei a corrente de base, eu preciso agora encontrar a corrente de coletor. Por quê? Porque eu tenho um beta, o meu exercício me deu beta. A corrente pequena na base controla a corrente maior no coletor. Dessa forma, então, nós temos a relação já conhecida, né? Que o beta é igual à corrente de coletor pela corrente de base. Dessa forma, a gente pode dizer que a corrente de coletor será igual à corrente de base que eu tenho, que nós encontramos, vezes o ganho de corrente, que é o beta. Então, a corrente coletor será 20,18 micro, né, vezes 120, que é o valor do meu beta. Dessa forma, fazendo essa multiplicação, vou multiplicar aqui já direto por 120, nós teremos uma corrente de 2,42 agora mili, né? 10 a menos 3. Vale reforçar que é muito importante a gente usar os prefixos múltiplos e submúltiplos para a gente representar os números de uma forma mais fácil. Encontramos a corrente coletor. Nosso próximo passo agora, então, é encontrar a tensão VRC, que é a tensão em cima desse resistor. Então, eu vou dizer que a tensão em cima do resistor de coletor, que é esse resistor aqui, RC, será a corrente, né, lei de Ohm, a corrente coletor vezes o valor da resistência. Então, a tensão VRC será igual à corrente que a gente acabou de encontrar, 2,42 mili, vezes 3 kΩ. Mili é 10 a menos 3. Quilo é 10 a terceira. Então a gente pode cortar esses elementos que são com expoentes invertidos, né? A gente então só multiplica vezes 3. 2,42 mili vezes 3. Nós teremos uma tensão de aproximadamente 7,26 volts. Essa é a minha tensão de coletor. Encontrei a tensão de coletor, agora ficou fácil. Eu tenho a tensão em cima desse elemento e tenho a fonte de alimentação. Analisando a malha de saída, a tensão VCE, que é a tensão coletor-emissor, será a tensão da fonte menos a tensão que eu encontrei aqui no meu resistor VRC. Bom, dessa forma, então, a gente pode escrever que VCE, que é a tensão coletor-emissor, será a tensão VCC, que é a tensão máxima aqui, a tensão de alimentação, menos a tensão ou a queda de tensão no resistor de coletor. A tensão VCC é 12 volts e a tensão VRC nós encontramos aqui, que é 7,26. Então, a tensão VCE será igual a 12 menos 7,26, 4,74 volts. Dessa forma, encontramos o valor de VCE. Outro parâmetro também interessante da gente só avaliar é a tensão do coletor. Eu não coloquei aqui, mas a gente poderia ter puxado aqui uma ramificação e o exercício poderia ter solicitado a tensão VC. O que é a tensão VC? É a tensão do coletor desse ponto em relação ao terra. Sempre quando a gente pede a tensão, que é a diferença de potencial,
usando apenas um ponto, o outro ponto é a referência do nosso circuito. Então VC é a tensão desse ponto em relação ao terra, mas o emissor já não está no terra. Então eu concluo duas coisas. A primeira delas, que a tensão do emissor é igual a 0 volts, é igual ao VCC, ao ground, porque o ground está ligado nele. E a segunda, que a tensão VC é basicamente a tensão desse ponto para esse ponto, né, que é a tensão VCE. Então eu posso dizer também que a tensão VCE ela vai ser igual à tensão VC, que é o valor de 4,74 que nós já encontramos. Bom, depois de encontrar então basicamente todos os parâmetros básicos aqui, a gente pode construir o gráfico, né? A gente vai construir um gráfico considerando tensão VCE e corrente IC. Nesse gráfico a gente chama de gráfico da reta de carga, ou que ilustra o ponto de operação do nosso transistor. Aqui eu tenho a corrente, eu vou dizer que a corrente está em miliamperes, e do lado de cá eu tenho a tensão coletor-emissor em volts. Nesse gráfico eu tenho uma reta, que é justamente a reta que ilustra os dois pontos de extremidades. Esses pontos aqui são definidos como: esse ponto é o ponto de saturação e esse ponto de baixo é o meu ponto de corte. Então eu tenho corte e saturação. Nessa situação, o transistor não conduz, nessa situação o transistor conduz completamente, a corrente é a máxima e a tensão VCE nos terminais dele é 0. Agora, nessa outra situação, no corte, o transistor não conduz, a tensão nos terminais dele é a máxima. Por quê? Porque ele está se comportando como uma chave aberta. Então, toda a tensão da fonte estará nos seus terminais. No nosso caso aqui, a gente pode encontrar a corrente de saturação. Eu vou chamar aqui de IC-SAT. IC-SAT é esse ponto. E esse ponto aqui a gente pode chamar de VCE de saturação. O meu VCE de saturação, que é esse ponto, é quando o transistor está desligado. Nessa situação, eu posso dizer então que o meu VCE-SAT é quando o transistor se comporta como uma chave aberta. Nessa situação, a tensão da fonte estará toda em cima do transistor. Então, o meu VCE de saturação será 12 volts. Mas a minha corrente de saturação é a condição em que a corrente é a máxima. E a condição em que o transistor está saturado é a condição que ele está conduzindo completamente. Para a gente encontrar a corrente de saturação, a gente tem que considerar que a queda de tensão nos terminais do transistor é 0. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a corrente de saturação desse transistor considera que o VCE é 0. Então, a tensão da fonte, né, estará toda em cima de quem? Estará toda em cima desse resistor RC. Então, o que estará limitando a minha corrente será a tensão de alimentação dividido pela resistência de coletor. Se a gente substituir os valores, será 12 dividido por 3K. Nessa situação, a gente vai ter uma corrente de 4 miliamperes. Lembrando, 12 dividido por 3, 4. O quilo aqui que está no denominador passa para cima, né? Ele passa menos 10 ele passa mili, né? Aqui ele é 10 a terceira, passa 10 a menos 3. Então, dessa forma, a gente tem 4 miliamperes. Então, 4 miliamperes seria esse ponto aqui. Para a gente ilustrar o meu ponto quiescente, que é o meu ponto de operação, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que pegar a corrente de coletor, só que a corrente quiescente, a gente encontrou ela aqui, ó, 2,42. Então, se esse ponto é 4, 2 é aqui. Então, a gente vai pegar um pouquinho para cima do 2. Esse ponto aqui vai ser igual a 2,42. Aqui eu tenho 4 mili. Aqui eu tenho 12. E a minha tensão VCE, a gente vê aqui,
deu 4,74. Então a metade aqui, ó, é 6. Então é um pouquinho deslocado para cá, né? Aproximadamente 4,74. Então esse ponto aqui, que é o ponto Q, é o nosso ponto quiescente para esse circuito. Esse ponto quiescente, lembrando, vai deslocar para cima ou para baixo de acordo com a variação do meu sinal de entrada no meu circuito amplificador, né? O ideal é que esse ponto esteja no centro da reta de carga, lembrando que a reta de carga é essa reta na diagonal aqui. Então o ponto Q, ele ilustra os 2,42 mili de corrente de coletor e tensão VCE de 4,77. Bom, dessa forma a gente fecha essa simples resolução. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.